Ó, então, a gente já está gravando, tá? Estamos gravando. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que há poucas pessoas puderam ter a oportunidade de ver, que foi o último crop circle, o último agroglifo. Ele não foi permitida a entrada, mas vocês sabem como que é já, né, Rosângela? Como a gente tenta ver o possível, e eu tive que dar uma pesquisada, e antes que o fazendeiro destruísse ele, eu consegui fazer algumas imagens. Então, essas imagens eu gostaria de compartilhar com vocês para poder, vocês mesmo não podendo estar lá, poder ter uma ideia de como que ele é. Eu estou nomeando ele do agroglifo do labirinto, porque eu me perdi ali 3 vezes. Aqui, eu vou colocar ele. Vocês conseguem ver o vídeo? Ainda não abriu ainda. Abriu, deixa eu ver então. Você quer colocar em vídeo ou foto? É vídeo. Vídeo. Acho que você vai precisar da ajuda aí do universitário aí, do Guilherme. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Oi, Chácara, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Aí, ó, nós estamos aqui Tudo com bom? Tudo bem. Você é o Wilton, né? Prazer conhecê-lo. Newton, prazer. Newton, prazer, Newton. Pois é, Como eu estava dizendo, eu vou tentar colocar um vídeo aqui para vocês verem do último agroglifo. Ele foi destruído pelo fazendeiro, ele não deu permissão para entrar, mas antes que ele destruísse, eu consegui fazer umas imagens. Então, eu queria compartilhar com vocês essas imagens. Deixa eu ver onde é que ele está. Vou fazer o seguinte, em vez de colocar o vídeo, que eu não estou conseguindo achar, vou colocar uma foto primeiro. tá. O nome do lugar chama-se Pepper Box. Vocês estão conseguindo ver a foto de Pepper Box? Não, está mostrando não. Ainda não? Não. Como que eu vou conseguir passar isso aqui para vocês? Porque eu estou abrindo o arquivo, mas ele não está aparecendo. O Guilherme não está aí perto de você, não? Porque ele colocou aquela hora, né? Rapidinho.
Consegui achar aqui. Na hora que eu coloco o vídeo, ele fica tocando para mim, mas não aparece para vocês. Você está fazendo share, igual eu te falei? Como eu faço... Eu primeiro tenho que abrir ele num arquivo, certo? Você abre no arquivo, minimiza ele aí embaixo na sua barra de ferramentas. Minimizo ele, o vídeo tocando ou minimizo só o arquivo? O que você quer, só o arquivo que você quer. Só o arquivo. Abre ele, daí você minimiza, daí você entra no share, lá embaixo, naquela... Achei. Clica nele, acho que tem que clicar 2 vezes, né? Aí ele está tocando aqui. O vídeo está passando, mas não está aparecendo É porque você na não... caixinha. Minimiza ele aí. Hã? Minimiza só o vídeo aí na barra de ferramentas. Sabe? Clica para minimizar. Vou colocar só uma foto agora, para ver se dá. Não sei porque eu estou falando alto, estou falando altura. Ai. Tá no share. Senhor? Tá funcionando? Uhum. Tá, não. Puxa vida. Tá no share, você não abriu ele ainda. Senhor? Demora muito para entrar em contato assim? Não, então, é porque está tendo uma conferência e ele está procurando um arquivo. Não para passar, porque tem várias pessoas reunidas em conferência. Eu sei, em vários lugares. Uhum. Não estou conseguindo compartilhar, Guilherme, o arquivo. Vamos ver se a gente consegue aqui. Deu share. Tava lá em cima, não? Tava embaixo antes, agora passou para cima. Boa. Eu cliquei aqui Não. para iniciar a reunião. Porque quando a gente colocou a foto aquela hora, ela foi, mas quando eu fui colocar o vídeo, ele não passou para eles. Pode ser isso, né? Uhum. E cadê o arquivo que você quer? O arquivo tá aí já, eu deixei ele pronto. É esse aqui? É o primeiro. Esse. É um vídeo? É. Mas ele toca aqui, mas não mostra para eles. Tá. Agora acho que foi. Vocês estão vendo o vídeo agora? Sim, agora tá vendo. Funcionou. Guilherme, Funcionou. obrigado. Aqui mais uma vez o Guilherme está fazendo funcionar. Não, mas vai lá para trás. Começar aqui. Aí, play. Então vamos ver se vocês estiverem ouvindo e vendo. Esse aqui foi o último agroglifo. O fazendeiro não permitiu a entrada, ele destruiu ele. E antes dele destruir, eu consegui fazer essas imagens, então eu queria compartilhar com vocês, para que vocês pudessem ver esse último. Tem 6 pernas, assim, ele é grande, é muito interessante. Aqui nós estamos no agroglifo de Pepperbox.
Está cortado. A gente diminui. Já vai cortar aqui. Acho que tem que apagar na cruzinha. Deu para vocês terem uma ideia dele? Sim. Né? Ele é muito grande. Inclusive, o vídeo que eu passei aqui não é o vídeo que eu queria. Tô ligando aqui o outro arquivo e eu vou tentar colocar o vídeo que eu queria, que ele mostra ele inteirinho. Certo. Então, vocês vão poder ter uma ideia. Ele é enorme. Ele é do tipo daqueles que aconteciam mais antigamente, há uns 10 anos atrás. Esse ano eles estão acontecendo um pouco menores de tamanho. Eles não estão tão grandes quanto costumavam ser. Enquanto isso vai carregando, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, porque eu acho mais interessante que vocês façam uma pergunta e eu possa esclarecer alguma dúvida, do que simplesmente ficar mostrando alguns arquivos que eu tenho. Alguém de vocês tem alguma pergunta? Deixa eu ver quem entrou aqui agora. Cis. Está mostrando para mim aqui Cis alguma coisa. Quem é que entrou? Uhum. Está me ouvindo? Essa pessoa que entrou, que eu não estou vendo o nome, não tem nome. Bom, deve estar. Newton. Oi? Esse aí que você mostrou foi o último que foi feito. Foi o último. Que é aquele que tem umas pernas grandes, assim, tipo uma estrela, uma coisa linda. Não é estrela, não. Tipo É como se fosse um centro espiralado com 6 pernas. 6 pernas, isso. Tipo, Isso. Nilton, tem uma pergunta aí para você nas mensagens. Opa. Deixa eu ler para ele. Vamos ver lá. Tem uma pergunta. Qual é a diferença entre os crop circles, feito por humanos, e o não feito por humanos? O crop circles tem alguma correspondência com a Lua? Quem pergunta é a Fran. Fran, eles têm uma diferença enorme. Quando a gente vê imagens aéreas, imediatamente a gente já nota a simetria, a perfeição dos desenhos, o tamanho deles, tudo faz uma diferença. Então, se ele tem, por exemplo, a gente calcula pelas linhas de trator que atravessam o agroglifo. Então, na foto aérea, você já vê, se passar uma linha de trator nele, ele pode ter entre 3 e 15 metros. Se você passar 2 linhas de trator, ele vai ter mais de 25 metros e por aí vai, porque entre uma linha e outra tem uns 20 metros. E as linhas de trator têm mais uns 2 metros a 3 metros. Então, considerando que se você considerar essa passagem da linha do trator mais o espaço entre elas, vai dar uns 25 metros. E então, se passam 2, já são 50 metros. 3, 75 metros e por aí vai. Quando você vê os falsos, eles normalmente têm menos de 20 metros. Os verdadeiros, eles muitas vezes chegam a ter 300 metros. Então, a diferença é óbvia no tamanho já. Então, esses que estão tendo esse ano, por exemplo, eles têm uma base de 75 metros cada um, dos que são genuínos. Os que não são genuínos desse ano, eles tinham menos de 20 metros. Então, quando as pessoas tentam falsificar, elas não conseguem fazer nem 1/4 do tamanho do agroglifo genuíno. Então, essa é a primeira coisa.
Uma outra coisa que você vê a imagem do alto, você vê aquela coisa mal feita. E os que são genuínos, eles são simétricos, eles são muito bem feitos. E existem outras características que você pode ver em campo, como os nódulos dobrados, que eles não são quebrados, não são pisados. E existe muita diferença entre os que são feitos por humanos, que seriam por um quarto, mais ou menos um quarto deles, do total deles, seria feito por pessoas que tentam imitar, mas 3/4 do fenômeno são genuínos. E em relação à pergunta sobre a Lua, muitos deles têm relação com o sistema solar, muitos deles têm relação com coisas químicas, matemática, mas uma grande porção que tem relação com a astronomia, muitos têm a simbologia da Lua nele, sim. Então aparece aí, vamos dizer, pelo menos uns 5 a 10% dos agroglifos genuínos aparece a simbologia da Lua, sim. Então, ela pergunta, é isso mesmo. Se é com o tipo acontece mais, como crop circle, se é algum tipo de lua. Se tem a ver com o tipo da lua. Então é isso, né? Tem sim, né? Sim, a Lua, quando existe, por exemplo, um eclipse... A lua crescente ou a lua nova. Normalmente, quando vai existir um eclipse, que existe alguma coisa especial nesse eclipse, geralmente eles passam, através do agroglifo, uma mensagem e aparece a Lua e o eclipse. Então, já dá uma relação com aquele eclipse que vai acontecer. Normalmente, eles colocam isso antes de acontecer, né? Então, vamos dizer, vai acontecer um eclipse mês que vem, aí nesses dias pode aparecer um agroglifo que vai aparecer a representação do eclipse e da Lua no agroglifo. Sim. Esse te respondeu legal aí, Fran? Então, mais alguma pergunta? Alguém tem? Ela fala aqui, mas, por exemplo, uma lua cheia aparece crop circle? Em lua cheia aparece crop circle? Ela pergunta. Como assim? Se a lua cheia... Em dia de lua cheia. No dia de lua cheia aparece... Sim. Isso é independente. Eles aparecem em qualquer fase da lua. Ela pode estar lua nova, crescente, minguante, lua cheia, eles aparecem sempre. É independente, né? É independente da fase da lua. Tá. Você disse que esse crop circle aí que você mostrou para nós, esse lindo aí, o fazendeiro destruiu ele? O fazendeiro destruiu ele. Sim, a maioria dos fazendeiros, eles não gostam que aconteçam os crop circles na fazenda, porque eles já imaginam sobre o prejuízo que eles vão ter na plantação. E, além disso, a invasão das pessoas que vão pesquisar e dos curiosos que vão querer entrar ali e pisar na plantação. Sim. Então, de cada 10 fazendeiros, pelo menos uns 2 não querem nem ver alguém por perto e eles já chamam a polícia porque eles vão falar que você está invadindo a terra, né, deles. Agora, existem alguns que não vão gostar e eles vão permitir que um pesquisador entre, mas não vão permitir que os grupos entrem. E existem sempre aqueles poucos que são exceção, que vão permitir. Então, existe uma negociação hoje em dia que está acontecendo, que é o Core Group Initiative, que é um grupo que está tentando fazer negociações com o fazendeiro para que o fazendeiro receba uma parte em dinheiro para cobrir os prejuízos, uma outra parte vai
para a pessoa que está ali trabalhando 24 horas por dia para tomar conta do campo e para sinalizar o agroglifo para que os visitantes possam chegar ali tranquilamente, e eles cobram uma pequena taxa, e com essa taxa eles cobrem todo esse prejuízo, o trabalho do grupo, e mais a maioria vai para caridade. Então esse é um trabalho importante. O Paul Jacobs faz isso aqui na Inglaterra, e é um trabalho super interessante, porque ele abre a possibilidade de visita para o agroglifo sem que o fazendeiro esteja querendo mandar todo mundo para fora. Então, nesse caso, você paga como um ingresso, você entra e você pode tirar foto, pesquisar, meditar, fazer o que quiser lá dentro. Então, essa é a melhor coisa que pode acontecer hoje em dia na negociação social do agroglifo, porque na maioria isso não acontece, o fazendeiro não aceita e ninguém pode visitar. Uhum. Uhum. Eles não entendem, né? Eles... Veja bem, essa foto que você está aparecendo, todo mundo está vendo essa foto no fundo do background aí, onde você está, que aparece o agroglifo. Sim, eles veem. Então, esse agroglifo aí, eu já contei até a história para o pessoal que vai lá, eu vou falar para vocês que não conhecem ainda. Eu participei intensamente aí nesse projeto, porque eu cheguei nesse agroglifo, eu percebi que ele era genuíno, eu queria muito que ele pudesse ser visto pelas pessoas, mas eu já encontrei um guarda ali que estava impossibilitando de entrar. Ele era da prefeitura, ele falou que ia chamar a polícia, não existia possibilidades. E na hora que eu encontrei o fazendeiro, eu conversei com o fazendeiro, que também foi lá porque foi chamado, e o fazendeiro disse que não queria ninguém ali. Eu falei, puxa, mas você pode fazer tanta coisa com isso, permitir visita. Existe um cara que está fazendo esse trabalho, que vai ser interessante para ele, a divulgar o trabalho dele, e você ainda vai dar para a caridade uma boa quantia. E não vai ter o teu campo destruído, porque ele vai cuidar do teu campo. Então, eu liguei para esse meu amigo e tudo se concretizou ali. Esse agroglifo é aquele que hoje eles estão cobrando a taxa, o fazendeiro permitiu, você pode ir lá, levar visitas, e finalmente alguém pode ir lá e conhecer o fenômeno e desfrutar dele ali no meio, fazer meditação, andar, fazer o que quiser, passar o dia ali se quiser. Então isso é muito bacana. E mesmo nesse caso, você pode ver do lado esquerdo dessa foto que alguém, antes da permissão, antes de que o fazendeiro fizesse a negociação, e foi muito rápido, alguém já passou e andou atravessando o meio do campo. Então você vê ali um caminho, parece um caminho de minhoca ali, andando do lado esquerdo embaixo até ali no agroglifo, assim na vertical subindo. Vocês conseguem ver isso, né? Então, isso aí foi alguém que atravessou o campo destruindo a plantação. Na verdade, quando a gente tem um acesso, a gente acessa pela linha do trator, que são essas linhas que estão na horizontal. Então, se você vai até uma linha horizontal dessa, onde ela inicia, e aí você entra nela, lá no agroglifo, pela linha horizontal. Tem uma ali que você vê, tem uma embaixo, que está perto da sua mão, tem outra ali no meio, e depois tem uma que atinge o agroglifo. É por aquela que você teria que entrar lá do lado esquerdo. Então, esse tipo de código que a gente usa para pesquisar, a maioria dos visitantes que vão de curiosos, assim, eles não sabem. Então, as pessoas entram, atravessam pelo meio, como fica essa marca aí, e aí vem outra pessoa, atravessa mais para cá e outra mais para lá.
e destrói toda a plantação. E o fazendeiro, lógico, não gosta nada disso. Além de estar na terra dele, destruindo a plantação dele, o pessoal leva lixo, às vezes acende cigarro. Então, eles realmente têm uma razão por trás de não querer que ninguém vá lá. Só que isso estraga totalmente a nossa pesquisa, porque muitos deles, quando acontece um agroglifo, eles pegam o trator, vão lá e destroem tudo. Não dão nem a chance de você ver. Então, existem esses dois extremos. E o Paul, com esse projeto, ele tenta unir as coisas para que isso não aconteça. Nem o fazendeiro vai ter problema e nem as pessoas vão ficar impedidas de visitar. Então, essa é a melhor coisa que a gente tem conseguido fazer. Esse ano, infelizmente, só um deles, até agora, pôde participar desse projeto. Os outros 12, se não me engano, são 12 que tiveram aqui na Inglaterra, os fazendeiros não permitem a entrada e para entrar a gente tem que entrar ou escondido, alguns já foram destruídos e alguns os fazendeiros nem sabem, então acaba dando a chance das pessoas entrarem, mas aí as pessoas vão destruir tudo. Então, a parte social deles é complicada. É verdade. Newton, Sim. uma pergunta. Como é que geralmente ficam sabendo sobre aparecer um novo aeroglifo, assim, tipo, é no boca a boca, no popular, é reportado, tipo, no jornal local ou algo assim? Como é que ficam sabendo, geralmente? É uma boa pergunta. Isso aí depende do agroglifo, porque tem alguns que eles são feitos perto de uma área, por exemplo, tem uma montanha com um ponto turístico em cima dessa montanha. Então tem normalmente vilas antigas de milhares de anos e geralmente eles são feitos perto dessas vilas antigas de milhares de anos. Então as pessoas vão levar um cachorro para passear ou vão fazer um piquenique no alto do morro e eles de manhã cedo percebem que ali tem uma coisa que no dia anterior não tinha. Então eles vão falar, olha, aconteceu aquilo. Aí começa a reportar. Existem, porém, aqueles agroglifos que não se vê eles, nem se você tiver a 50 metros deles, você não consegue ver, porque o campo ele tem uma curvatura. Você pode chegar ali, às vezes, a 20 metros dele e não ver que ele está ali. Então é muito difícil, não tem nenhuma montanha alta por perto, não tem como você nem chegar naquele campo. Às vezes não tem lugar para estacionar, é uma estrada, você teria que entrar num campo, andar por 15 minutos e adivinhar ali. Então aquele agroglifo nunca seria achado por alguma pessoa. Então eles são reportados pelos pilotos de avião. Os campos de aviação, que têm instrutores de voo, geralmente eles fazem reportagens sobre isso. Então, vamos dizer assim, tem um campo de aviação a cada 20 quilômetros. Esses campos, eles geralmente vão ter alunos e instrutores, e todos os dias vão estar ali aprendendo, ensinando a voar. Eles saem durante o dia de manhã cedo e voltam até o fim da tarde. Aqui no verão, é dia até às 9 horas da noite. Você está vendo ali a luz que está atrás de mim? São 9, quase 9h30 já. E hoje é um dia nublado. Se fosse um dia ensolarado, ia estar bem mais claro. Então tem avião voando até às 9 horas da noite e depois eles começam a voar às 6 horas da manhã, porque às 5 da manhã já é claro. Isso no verão. Então esses pilotos que passaram em cima de alguns campos às 9 horas da noite do dia anterior, às 6 da manhã no dia seguinte, eles já estão passando naquele campo e vendo que tem ali o agroglifo. Então eles reportam e essas reportagens vão passando de boca para boca, de amigo para amigo, de
um site de internet, gente que coloca foto, gente que tem drone vai lá, faz um filme, coloca na internet, então começa a passar informação e dependendo de onde você está nesse meio de comunicação, você recebe isso antes ou depois, né? Mas você acaba recebendo essa informação. O jornal em si é muito raro de conseguir uma reportagem de jornal. Isso aconteceu nos anos 2000, 2001, chegava a aparecer no jornal, mas é porque aconteciam agroglifos assim, gigantes. Então eles eram tão chamativos, eles cobriam uma montanha inteira, então o jornal chegava a fazer uma reportagem. Mas hoje em dia eles não fazem mais, inclusive porque o governo não tem interesse nenhum de que os agroglifos sejam divulgados. Então, a mídia, praticamente, em acordo com o governo, não mostra mais nada. E Milton, a Fran pergunta também aqui. Ficou claro para você? Ô, Chaca, seu microfone está fechado. Pronto. Então, agradeço, Newton. Ficou claro, sim. Tá me ouvindo agora? Sim, agora nós estamos. Ah, ok. Então, tá bom. E a Fran ainda quer saber também se... Ela escreve aqui, então, nos genuínos, como é feito? O que os estudiosos acham que são feitos? Tipo, como são feitos, né? Eu imagino, né? Ela quer perguntar. Acontece o seguinte, não existe muita evidência comprovada e filmada sobre como eles são feitos. Existe somente um vídeo que mostra durante a claridade do dia ele sendo feito. O que são feitos à noite são flash de luz, em alguns segundos, e eles já são feitos. E aquele único vídeo que existe, a pessoa que fez o filme, ela desapareceu em 2 semanas. E logo depois apareceram outras pessoas e falando que elas que tinham feito o vídeo, foi uma controvérsia total. Mas, para quem já estudou isso há muitos anos, já sabe que eles se formam através de uma tecnologia que nós não conhecemos, que é uma forma de micro-ondas. Ela é emitida por bolas de luz, essas bolas de luz, elas aparecem do nada, elas flutuam em cima do campo, elas emitem uma onda invisível que dá a impressão, pelo que a gente vê na planta, que sejam micro-ondas, porque ela expande o nódulo da planta, a planta dobra, e esse micro-ondas depois ele resfria a planta, ela continua viva e dobrada. Então, é uma coisa muito incomum. Nós não temos conhecimento de como fazer isso. Não, né? Ela pergunta que alguma coisa seria o mesmo que acontece no Peru? Eu não sei. Nas linhas de Nazca? Ela disse que tem umas imagens, ela esqueceu o nome. Isso aí. Eu tenho como ver as perguntas aqui? Você tem como? Clica aí no chat, aí embaixo, na barra de ferramentas embaixo. Ah, sim? E aí abre. Abriu? Ah, sim, abriu. Obrigado. De nada. Esqueci o nome das imagens. Sim, são as linhas de Nazca. As linhas de Nazca, elas são geoglifos. Elas são construídas na pedra, na terra, na areia, na argila. E elas são bem diferentes dos agroglifos que são feitos em plantas vivas. Porém, já aconteceu e continua acontecendo, esse ano mesmo aconteceu o agroglifo da formiga, que ele tem as mesmas estruturas de design das linhas de Nazca. É como se você colocasse uma ponta de uma caneta no papel e você seguisse o desenho sem tirar a ponta do papel. Então, existe uma
ligação que seria das civilizações que fizeram a linha de Nazca com as civilizações que fazem os agroglifos. Mas não tem uma ligação direta hoje em dia de como eles são feitos, porque como eles foram feitos na linha de Nazca nós não sabemos, né? Porque eles permanecem até hoje lá, depois de milhares de anos, e os do agroglifo são feitos dessa maneira misteriosa e é uma maneira diferente de fazer, porque seria um de uma maneira, o outro de outra, mas eles têm uma ligação sim. Então você imagina que seja uma civilização que existiu aqui no passado e que hoje eles usam essa tecnologia avançada para fazer os agroglifos. Eles têm alguma conexão, mas nós não sabemos como. É. Muito interessante, muito legal, né? E essas luzinhas, eu quero falar antes que eu esqueço. Tem um vídeo que o Ricardo mostrou pra gente, naquela vez que na primeira vez que eu fui aí com vocês, nesse agroglifo aí que a gente está vendo aí na foto, ele mostrou um vídeo que tem as luzinhas, que mostra as luzinhas. Sim. Depois, se você puder me passar o link desse vídeo, eu vou colocar embaixo dessa gravação que nós estamos fazendo, para o pessoal ver também. O que você acha? Certo. Se eu pegar ele na internet aqui, eu consigo passar para vocês? Pode até ser. Enquanto a gente vai conversando aqui, você vai falando, de repente você consegue. Então, você consegue fazer isso? Só por comentário. Fala, Chácara. Só por comentário, ao que eu bem me lembro, aquilo foi na Escócia, então é só procurar formação de agroglifos na Escócia. Não, eu sei. Ele tem já, Chácara. O Jô Soares que até... já tem? Então ótimo. Talvez seja melhor você colocar depois, porque ponho... senão agora é capaz de a gente não conseguir fazer toda a movimentação e colocar ele. Eu não estou com ele aqui, porque eu estou com outro computador, né? Sim. E no pendrive ele não está. Mas eu coloco o pessoal, tá? Na gravação. Mas é interessante, se vocês quiserem achar esse vídeo, vocês vão achar as controvérsias e os vídeos verdadeiros. Então eu gostaria de deixar o vídeo verdadeiro e não a controvérsia. Claro. Porque como ele é o único vídeo, você vai encontrar uma série de versões e algumas delas são falsificadas. É justamente para denegrir o nome desse vídeo. Então, exatamente, eu sei bem como é. Desculpa atrapalhar, o que aconteceu na BR de São Paulo, base das 4 horas da tarde, provavelmente vocês viram esse vídeo, que era na estrada, eu acho que para Bauru, alguma coisa assim, que o rapaz filmou. Eu tenho o vídeo original desde quando saiu há muitos anos atrás, e quando eu fui mostrar um outro amigo recentemente, né? Tipo, alguns meses atrás, fui mostrar um amigo, e então o que tinha já era vídeos com adulterações, e o original em si já tinha saído, já tinha sido retirado do YouTube. Nem sei o que é que acontece com quem posta os originais, mas o que deixam são os adulterados. Porém, eu tenho o original nos meus arquivos. Exatamente isso aconteceu com esse único que mostra ele sendo feito durante o dia. Na verdade, era uma manhã bem cedo. Então, o que acontece? Eu, como pesquisador, eu estava acampando naquela época num camping onde se reuniam os pesquisadores. E o rapaz que fez a filmagem, eu não vi ele pessoalmente, mas ele veio aquela manhã até um bar que tem ali próximo ao camping e ele apresentou o vídeo dentro da própria câmera. E o pessoal que pediu para ele, deixa eu copiar isso, copiou. Esse rapaz falou que ele estava deitado dentro do saco de dormir, ele estava dormindo na montanha. E ele fez a filmagem. Acontece que depois de 2 semanas ele desapareceu, ninguém mais ficou sabendo dele.
E 6 meses depois apareceu um outro cara com o mesmo nome que ele, o mesmo primeiro nome, e porque ele se chamava John Willie. E apareceu um cara chamado John Wade, e esse cara, ele falou que ele fez o vídeo no estúdio de vídeo que ele tem. Então, infelizmente, ele começou a fazer uma mescla de coisas que estragou o vídeo original. Mas no vídeo original se vê muito bem. Vocês podem encontrar ele com o nome Oliver Castle, que seria em inglês. Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu coloco um link aqui para vocês. Só um minuto. Tá. E Maria de Assis, tudo bem? Você me ouve? Você pode escrever, tá? Aí no chat também. Se você tiver alguma pergunta. Então, a Fran achou lá no National Geographic. Mas eu não sei se esse é original, né? Então, gente, e o que eu acho também fantástico de ir lá conhecer, entrar lá dentro, é sentir a energia, né? Porque eu fui a primeira vez e aí parece que aquilo me atrai, eu quero ficar indo, né? Aí toda turminha eu tô querendo ir e mais e mais. É uma pena que agora, esse aí, na imagem, quando eu fui, esse aí foi a segunda vez que eu fui, ainda tá verdinho, mas aí já vai secando, né? Ele já tá bem dourado agora. Acho que já tá perto da colheita, né, Newton? Sim, esse já está perto da colheita. Eu coloquei um link aí, vê se vocês conseguem assistir. Ele é só de 20 segundos, então vocês podem assistir e retornar. Ah, tá. Não sei. Você chegou a ver esse, Guilherme? Talvez o Guilherme consiga colocar aí, ó. Será que não? Vê se ele consegue fazer o share desse link aqui. Para eles assistirem ali. Tá aqui, eu pus aqui, ó. Então, eu fico muito assim, quero passar para todo mundo o tanto que é bom. Tem gente que recebe curas dentro desses agroglifos, não é, Newton? Sim? Sim? Tem gente que recebe curas quando entra. Sim, muita coisa acontece. O que eu sei que aconteceu comigo é que, gente, não tem como falar que não deu diferença. Eu sinto muita diferença. Vocês estão vendo? Isso aí, então, as luzinhas. Expande ele aí. É muito rápido, né? Aí. Vocês estão vendo esse vídeo? Sim, acredito que o pessoal esteja assim, tá? Sim. Então, essas luzinhas passam aí e é onde começa a surgir. Ah, agora que eu prestei atenção, vai formando. Só clicar aqui, né? Ele vai rapidez. Olha lá, rapidez. Gente! É o único. Esse é o único, esse é o original. O interessante observar é que tanto a simetria deles, né, como a forma, a dimensão deles é algo completamente perfeito, a certo modo. Creio que para um humano reproduzir isso aí teria que ser um mestre em desenho e com detalhe, com uma certa experiência em fazer isso numa dimensão de escala bem, enfim, abrangente, né? Ou seja, teria de ter uma experiência muito além, mas, enfim, é inexplicável para o pessoal tentar justificar que certo que existem, né? Como já foi citado, as faces que os humanos tentam reproduzir, mas existe uma óbvia diferença. Esses de simetria e dimensão perfeita
tá na cara, que nem um mestre em desenho, em arte, teria Sim. possivelmente a habilidade de fazer tudo um perfeito, né, em escala dimensional dentro de uma plantação. Vou mostrar para vocês agora um que é esse mesmo que a Rosângela Tá tá. fora. Por pendrive. Ah, ele tá fora. Tá fora. Chá, que eu concordo. E para o humano fazer tão perfeito e na rapidez que é feito, não tem como, né? A gente questionar isso. Mas existem uns que os humanos, pois é, existem os que os humanos fazem, né? Mas nada a ver, né? Não tem nada a ver. Eu vou mostrar para vocês um pequeno exemplo. Vamos ver se esse aqui é um exemplo Não, certo. mas ele não abriu. Não abriu? Não. É esse aqui? Eu acho que é porque eu não estou enxergando. É. Assim tem que clicar 2 vezes. Vocês estão vendo esse daí? Sim. Esse foi feito por humanos. Ah, Vocês conseguem perceber que esse aí foi bem trabalhado até. As pessoas fizeram bem feito, vamos dizer assim, porque ele não é pequeno. Mas mesmo olha assim, só as linhas Você tortas. nem tinha falado que era humano e pelas as esferas já dá para ver que tá. não tá legal, não. Eu faria Vocês já melhor esse viram, né? desenho aí. Tá vendo? Vocês aprendendo um pouquinho, vocês já notam de cara que isso aí é mal feito demais para ser de verdade. A Fran diz que parece uma criança desenhando, né? Desenho de criança. Então, o pessoal que... eles tentaram... Dá para ver que, tipo, houve uma dedicação e empenho aí, mas de todo jeito foi mal feita, né? Isso, foi muito empenho ali, mas não dá nem pro cheiro Não. de uma coisa real. Agora vamos colocar um real aqui. Esse daí que a Rosângela está mostrando, tem como ver ele em figuras? Ah, viu? Aqui. Viu como é? Agora eu vou mostrar um aqui. O que vocês acham desse aqui, ó? Pois é, muito, muito show. E a dimensão dele aparentemente é imensa, né? Pois é, então aí se nota a diferença de simetria. Se você vê essas estrelas, que são 4 estrelas com 6 pontas, né? Dá até a impressão que umas pontas estão servindo como pontas para outras estrelas, quando na verdade não, elas são 4 estrelas com 6 pontas separadas. Mas cada uma dessas pontas, vocês conseguem ver o mouse aí ou não? Sim. O mouse está dando para ver? Tá. Sim. Sim, estou vendo. Você está vendo, por exemplo, esse triângulo aqui? Ele é idêntico a esse aqui. Que é idêntico a esse aqui, que é idêntico a esse aqui. Esse grande é idêntico a esse, os pequenos. Mas eles são todos diferentes entre si. Aqui não tem um triângulo igual nessa mesma estrela. Então, e ele entra inclusive naquilo que é chamado de a regra de ouro, né? Que entra na dimensão do triângulo retângulo, né? Tipo, todos, ou seja, para fazer algo nesse nível aí, o camarada tinha que, inclusive, além de ser um excelentíssimo artista, teria que ser extremamente ótimo dentro do conhecimento da geometria, né? Teria que ser engenheiro, teria que conseguir fazer milagre, porque eles têm que fazer isso tudo à noite.
e durante umas poucas horas de escuridão. Então, se você vê aqui a geometria, ele tem, no caso aqui, 8 lados, né? Aqui no centro você vê um quadrado, aqui tem um octágono de novo. Então, é uma série de diferenças. Quando eu faço um diagrama dele, eu coloco, por exemplo... Já estão vendo? Vocês estão vendo o diagrama, não? Não, acho que o diagrama... Estava vendo, sim. Tirou agora. Tá. Mas a gente viu, perfeito. Aí. Isso. Vocês podem ver que fazendo o diagrama você encaixa as coisas no lugar de uma maneira simétrica tão perfeita que é praticamente impossível para alguém estar conseguindo fazer isso no campo. Porque naquelas poucas horas de escuridão, eles erram um triângulo desse, eles vão ter que aumentar o tamanho dele. E aí ele não fica mais do tamanho que ele tinha que ser. E tudo isso conta. Não dá para fazer uma imitação tão fácil. Existem pessoas que são pagas pelo governo, comissionadas. Elas ganham milhares de reais para fazer um desse aí. Mas elas fazem ele pequeno, mal feito, bem simples. E quando você vê do céu, até parece mais bonitinho, mas quando você vai olhar ele, você vê que ele foi todinho quebrado. Essa daí que vocês tinham visto, por exemplo, se você olhar o básico da formação dele, ele é a intersecção de algumas partes de uma estrela de 12 pontas. Então, aqui, tá vendo aquele agroglifo? Ó? Essa parte colorida. Os triângulos coloridos são o agroglifo. Essa estrela ela é invisível no campo. E para que essa intersecção forme o agroglifo, essa estrela teria que terminar justamente no anel externo. Percebe? Sim. Então são tipo de coisas. São tipo de coisas que lá no campo você não vê quase nada disso. Quando você olha a imagem de cima, você percebe que poderia ser isso. Mas até conseguir fazer isso funcionar, é uma coisa que a gente às vezes passa a noite inteira olhando para a figura para conseguir imaginar que isso, na verdade, era uma estrela de 12 pontas. E aí, se é uma estrela de 12 pontas, o que mais que a gente pode tirar de ideia disso? Uma estrela, 12, o que seria 12 horas? Um relógio estelar. Aí, imaginando sobre um relógio estelar, a gente fica naquela dúvida, será um relógio estelar? Aí, fazendo a medida disso aqui, desse ponto até esse ponto, ela tinha 30 metros e meio, 30,5 de raio. O Stonehenge, que é um relógio estelar de pedra, né? Ele tem exatamente 30,5. Então, a partir desse momento, a gente percebe, realmente eu acho que tem alguma relação. Quando nós fomos com um grupo ali, alguns de vocês estavam presentes, né? Nós ficamos aqui, cada um no ponto de 1 hora, né? Foi ótimo. Já que você ficou nas 6, né? A Jaque não estava nesse, estava, Jaque? Nessa visita, infelizmente, eu não estive. Ela não estava, não. Tem alguém que estava... Guilherme estava. A gente estava... Você estava em que horas? Guilherme estava... às 9. Evelyn. Às 9, olha lá. Nós fizemos assim um grupo que ficou cada um em 1 hora. E nesse meio termo, o meu relógio parou. O meu relógio do celular travou no horário que a gente estava lá e até hoje ele não voltou a funcionar. Então, esse tipo de anomalia,
ele é comum dentro dos agroglifos. Então, isso aí não aconteceria se tivesse alguém lá fazendo, amassando o trigo. Inclusive porque se a gente vai lá e olha para ele no chão, a gente vê se ele foi quebrado, amassado, ou se ele foi feito dessa maneira misteriosa. E a gente vê na hora ali que ele é um genuíno, né? Uhum. Fora que acontecem essas coisas, anomalias, as pessoas que são sensitivas, elas percebem a energia. Então, não é uma coisa, duas, três, são muitas coisas que acontecem para que a gente possa diferenciar o genuíno de um falso. Desde o diagrama, do tamanho, a complexidade, a simetria, as anomalias da planta, anomalias de equipamento, energias, tudo. Então é tanta coisa que entre falso e verdadeiro ali fica muito fácil de diferenciar. Tem uma pergunta da Fran aí. Radiação. Então, Fran, a gente muitas vezes usa equipamento para medida, assim. Eu costumo ir, na maioria, e usar equipamento. Então, radiação acontece em anomalias, sim. Alguns não, alguns sim. Não é padronizado, não tem um padrão. Tipo, você vai num agroglifo e fala, olha, deu uma anomalia de radiação. Aí você vai no outro falando assim, quer ver? Venha ver que vai dar anomalia de radiação. Aí não dá. Então, não é padronizado, mas dá sim muita anomalia de radiação. Inclusive, aconteceu no do cubo. Aquele que teve com um cubo com triângulos dentro. Deixa eu mostrar ele para vocês aqui. Cubo com triângulos. Newton, depois mostra, vamos ver se dá tempo de você mostrar o da formiga, porque ele tem aquele trabalho de cestaria nele que é maravilhoso, né? Ah, sim. Lindo. Aquele é uma coisa também, é uma assinatura, né, dos genuínos. Aquele também não tem como, humano, fazer tão perfeito. Quer dizer, nenhum deles tem como fazer com perfeição, mas esse, então, da formiga, fantástico. Só formiga que faz, né? Só formiga, né? Que a da formiga tem... Eu também gostei muito de você falar o sentido dele ter colocado, deles, né? Terem colocado a formiga saindo para fora dele. Sim. É um sentido muito importante, né? Vocês estão vendo esse aqui? Sim. Vamos para a formiga depois desse. Vamos. Esse aqui, ele deu anomalia. Vocês estão vendo a setinha do mouse aqui? Uhum. Eu saí desse triângulo aqui para fora, peguei essa trilha do trator, saí para fora aqui. Aí eu liguei o detector de radiação. Eu entrei aqui, ele estava demonstrando em torno de 0,40. Aqui, ele passou para 80. Aqui para 111 e aqui ele estava a 140. Então existia uma radiação que estava chamando no equipamento como prejudicial. Muita coisa anômala aconteceu. Está vendo assim esse pedacinho aqui, esquisito? Parece uma coisinha verde. Aqui, o detector de ondas eletromagnéticas, ele pulou de 0,2 para 10,5. Então, são anomalias que não tem como você explicar. A gente só escreve num livro e vai anotando. Eu e um outro pesquisador aqui nesse centro, nós colocamos 2 cronômetros juntos para trabalhar durante 3 minutos. Nós terminamos eles com menos de 1 segundo de diferença.
Esse menos de um segundo seria a nossa falha de apertar o botão juntos na hora de ligar e desligar. É normal. Quando ele saiu para cá, fora da formação, e eu fiquei aqui dentro, e nós usamos os mesmos cronômetros e apertamos no mesmo sinal de mão, quando eu estava dando 3 minutos, ele lá fora não tinha dado 2 minutos e meio ainda. Eu já tinha falado 3, ele ainda estava olhando para baixo, porque não tinha chegado a 2 minutos e meio. Então, até a mudança de tempo nós pegamos como anomalia dentro de agroglifos. E esse aqui foi um exemplo, esse aqui foi recente. Incrível. Agora, o da formiga também tem aquela coisa interessante. Da formiga... Esse aqui. Esse aqui é o da formiga. Se vocês conseguirem enxergar aqui, que está pequenininho, essa área toda aqui é padrão de cestaria. Eles são camadas entrelaçadas. Então, para uma pessoa fazer isso, ela vai ficar horas para fazer 1 metro disso aqui. E isso aqui, olha quantos metros quadrados tem, porque isso aqui é enorme. Isso aqui não é pequenininho, são mais de 25 metros. Quase 30 metros aqui de círculo. E a maioria feito em padrão de cestaria. Então, imagina para fazer isso à noite, não tem como fazer. Isso para ser feito mal feito, ainda mais, tem uma reprodução disso que está aí, custaria semanas, provavelmente, e óbvio, certamente mais de 1 ou 2 pessoas. Muito mais. Provavelmente. Com um grupo de umas 6 pessoas, isso poderia demorar 2 dias. E trabalhando feito escravo, sem parar, só parando para fazer um lanche no máximo. É muito complicado. É mesmo. É uma daquelas coisas que a gente percebe. Eu vou mostrar uma foto de perto. Deixa eu ver se eu tenho uma foto de perto aqui. Lindo, né, Maria de Assis? Maravilhoso. Entrar lá dentro é melhor ainda. Andar nas perninhas da formiga, como nós andamos, né? Vamos energizar lá. Hã? Eu não te ouvi. Vamos energizar lá. Ah, vamos. Olha essa foto de perto, como que é lá dentro. A cestaria, né? É a cestaria. Ele é todo entrelaçado. Sabe quando no interior falam que o morcego faz as trancinhas na crina do cavalo? Uhum. É mais ou menos assim, é tudo entrelaçado como tranças. E agora me fala se isso aí é feito por humanos, pessoas que vão lá fazer, porque as pessoas quando elas fazem, elas descem uma corda com pedaços de madeira e vai quebrando tudo, achatando tudo uma direção só, empurrando para um lado. Como que você vai fazer um negócio desse com pedaços de madeira e uma corda? Não é possível. Nem a laser é possível. Não. Então são coisas desse tipo que comprovam, né? Para quem está lá vendo, e é evidência pura de que isso aí é um contato com essa civilização que está demonstrando essas figuras para a gente. Não tem dúvida de que isso daí é uma demonstração, né,
de contato. Uma outra coisa que eu achei interessante, no caso dessa figura... Ô, Fran, deixa eu ver aqui. A Fran está falando que ela estudou muito sobre o círculo. Só me desculpa. À vontade. É porque ela perguntou aqui. Assim ainda está lá, né? É que de quando eu fui, a gente foi agora a última vez, né, Nilton? Já estava bem dourado, já bem para a colheita, não estava? Eu não sei se ainda daria para ir lá. Ela está perguntando se ainda dá. A gente nunca sabe, porque eles podem cortar de um dia para o outro. Nós demos muita sorte aquela vez, porque nós arriscamos, né? Eu até comentei, falei, nós vamos arriscar. Então, nós arriscamos e estava lá. Deu certo. Ei, Fran, deixa eu só falar. Aconteceu um caso muito interessante comigo um pouco antes de sair esse agroglifo da formiga. E se você estudou as formigas, depois eu quero falar com você, tá? Porque eu insisti muito com o Newton para me levar lá. Por causa do que aconteceu comigo aqui em casa. Você é bióloga? Então depois nós vamos conversar. Então ela vai gostar dessa historinha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o diagrama da formiga. Certo? Dá para ver? Sim, dá. Então, se você vê bem, quando eu vi isso de cara assim a primeira vez, eu bati os olhos e falei, nossa, uma aranha. Porque eu pensei na aranha das linhas de Nazca. Porque é o mesmo tipo de desenho que forma assim das linhas de Nazca. Mas se você reparar bem, ela não tem 8 pernas, né? Ele tem 6 pernas e 2 antenas. Foi aí que deu a ideia de que era um outro inseto e não uma aranha. E aí, se você perceber o tórax sendo dividido em 3, né? A proporção de cada parte, é aí que a gente vê que é uma formiga. Então, você tem que estudar um pouco de biologia ali para falar, essa é uma formiga com certeza. E aí, se você reparar o círculo, a formiga está saindo do círculo. Então, o que representaria a formiga saindo do círculo? Aí, estudando um pouquinho mais de entomologia, a gente descobre o quê? Que existe uma coisa muito comum chamada de o círculo da morte, ou a espiral da morte, feita por formigas. Quando as formigas perdem o feromônio, né? Quando as formigas guerreiras, elas perdem o feromônio, elas não conseguem mais seguir o rastro da colônia, elas se perdem, elas ficam girando em círculos até a morte. E nesse caso aqui é uma demonstração da formiga saindo do círculo da morte, porque a cabeça dela está para fora. E então isso aí podia representar o momento atual da humanidade sendo capaz de poder sair desse círculo vicioso das guerras, né? E encontrar a origem da colônia, que são justamente eles, as civilizações que estão fazendo esses desenhos e conectando com a gente pouco a pouco para que todos possam entender isso aí a um nível bem suave, porque muita gente não acredita, muita gente não estaria preparado para uma mensagem direta. Então, eles vão brincando com esses desenhos para a gente ir se ligando nisso pouco a pouco. Então, significa, no caso, que seria a humanidade, né, que vive ali, como a gente ficou durante tanto tempo, né, naquela roda ali, na mesma coisa, os paradigmas, os padrões, e agora a humanidade acordando, saindo daquele círculo, né, desse círculo vicioso que a gente... Sim, eu acho que representa isso. Uhum. Mas essa é uma opinião minha e existem centenas de diferentes opiniões e todas elas podem ser levadas a sério porque o agroglifo ele não tem só um significado, ele tem vários. Pois é. Olha aqui, o que a Fran falou que é interessante. E também ele pode significar a gente está saindo da vida de inseto, do ninho ao trabalho, e volta, né? Aquela coisa de trabalho, casa, trabalho, né?
Aham, e esquecer de viver. Então, isso mesmo. nesse sentido também, que é essa vida de Matrix, né? Que é É exatamente isso que eu ia falar. a vida de Faz Matrix. no caso, sentido, é. Saindo da É Matrix, que no caso, exatamente isso. o formigueiro representaria a Matrix. E a formiga saindo do formigueiro, ela está se direcionando a experienciar um novo mundo, né? Uma amplitude maior de infinitas possibilidades. Exato. Gente, por isso que eu fiquei num desespero para ver esse livro da formiga. Se eu não tivesse ido lá, eu não sei. Eu acho que eu sou uma formiguinha saindo da Matrix. Já tem tanto tempo que eu tento sair. Claro que a gente não sai por completo agora, mas isso aí para ser fantástico. Nossa, demais. Então, deixa eu ver o que mais que ela falou aqui. Faz sentido. Estamos sincronizados. É isso aí. Você quer falar alguma coisa, Maria? Então, parece aqueles negócios de radiestesia também, né? Que a turma põe ali para curar a pessoa, entendeu? Sim. Aqueles símbolos no papel que a gente faz lá. Você trabalha com a radiestesia? Não, estou estudando ainda. Está estudando? Tá. Você vê por esse lado, né? Que nem o Newton falou, tem várias explicações, várias visões, né? Cada um tem a sua visão. Esse é o lado que eu de ver, né? Veja bem, uma vez que eu estava com um rapaz, ele estava com o cronômetro e nós estávamos marcando a diferença de tempo dentro e fora de um agroglifo. Passaram alguns dias, surgiu esse agroglifo aqui, ó. Uau. Aí nós falamos, puxa vida, né? O que é isso? O que será que representa isso? E aí, olhando essas imagens, veio à mente, será que não é algo parecido com um cronômetro? Cronômetro. Dá uma olhadinha aqui. Agora é a imagem do diagrama do agroglifo e um cronômetro. Percebe assim as coincidências? Tipo, isso aqui parece um ponteiro. Uma bússola, né? Ó, até esse centro aqui do ponteiro, esse círculo desse ponteiro, essa parte aqui, a similaridade. Então, o que a gente também imagina é que esse fenômeno ele é interativo, esses seres, essa civilização, eles estão ali. Então, quando você está ali interessado, você está brincando com as imagens, indo, vendo e fazendo anotações, eles começam a brincar com você. Eles começam a mandar coisas para fazer você perceber que tem uma ligação. E isso não é só aqui, não. Se vocês fizerem imagens, vocês podem receber respostas. Vocês mesmo aí no Brasil poderiam receber respostas de imagens. Se vocês estão aqui, a mesma coisa, não importa nem aonde que esteja, o que importa é que você está interessado e trabalhando em cima do que está acontecendo. Então, eles têm esse interesse, eles estão interativos, eles fazem parte do que está acontecendo. Eu já tive colegas que fizeram desenhos num papel, em grupo, e aí o desenho pareceu muito similar num agroglifo. Certas vezes a gente estava buscando aonde que ia ter um agroglifo, e ele simplesmente apareceu naquele lugar. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive pesquisando esse ano
para conseguir descobrir onde que ia aparecer um agroglifo. Falei, como que eu vou descobrir aonde vai aparecer um agroglifo, né? É muito difícil. Mas aí, se você vê bem, eu comecei fazendo isso aqui, ó. Simplesmente usando o mapa da onde ele aconteceu. Vou mostrar aqui um exemplo do que eu fiz. Estão vendo? Sim. Eu peguei exatamente o campo onde o agroglifo estava. Eu até aproximei ele bem próximo no zoom para eu conseguir colocar a posição da bolinha no ponto do campo onde o agroglifo estava, que eu tinha ido visitar. É que aqui de longe você já não vê que ponto do campo que ele estava, mas eu coloquei ele no exato ponto que ele estava. E aí o outro eu fiz a mesma coisa, no exato ponto que ele estava. Esse daqui que eu estou passando o mouse agora é aquele que vocês foram. Olha aqui o Daneberry Hill. Olha a vila pré-histórica. Olha aqui como ele fica no campo, certinho. Agora, olha a medida que tem da distância desse para esse. Aqui. 24 quilômetros. Exatamente. Ponto 00. Quando eu vi isso, eu lembrei das 12, 24 horas disso daqui e comecei a relacionar. Tem alguma coisa a ver com números, com matemática, né? Aí foram surgindo mais agroglifos e eu cheguei numa outra situação onde já tinham 4 deles. E aí eu consegui essa imagem aqui, fazendo também um mapeamento. Tá vendo o de 24 quilômetros? Agora apareceram 2 aqui, e esses 2, o exato ponto deles do campo dava exatamente 6 quilômetros, 6,00. Percebe? Sim. Então, se esse é 24, aqui é 12, esse é 6 e esse é 3. Ou seja, as posições deles no campo, eu comecei a pegar uma certa simetria que aparecia no campo. Nesse momento, eu fiquei estudando essa simetria. Eu queria descobrir o que mais que eu podia ver dentro dessa simetria de mapas e eu consegui isso aqui. Tá vendo? Sim, estou vendo. Ou seja, esses 24 quilômetros daquele que vocês foram, ó, esse é o da 4 estrelas. 24 quilômetros, 6 quilômetros. Colocando ele junto assim, me deu a perfeita impressão. Ups, eu acho que caiu alguma coisinha. A perfeita impressão. Não caiu nada. Você está vendo isso daqui, ó? Vem ver. De que essa barra era praticamente exatamente essa barra, e essa barra era essa barra, no mesmo ângulo. Então me deu a ideia de que isso daqui era a base de um cubo. E quando teve esse negócio da base do cubo, adivinha? Surgiu o cubo. Fantástico. Então, parece que a gente vai criando o que vai acontecendo. É totalmente interativo. É uma coisa sensacional a gente poder praticamente brincar com essa civilização. Eles estão
aí dispostos a fazer parte dessa brincadeira. Eles querem isso. Eu vou mostrar agora para vocês o que aconteceu logo em seguida. Quando apareceu o do cubo. Eu peguei o do cubo e coloquei ele também no mapa. Olha ele aqui. Ele estava alinhado com uma das arestas do cubo. Esse foi quando surgiu o cubo aqui. Então, o que eu fiz numa hora dessa? Eu falei assim, peguei vocês. Agora, eu vou calcular a exata distância aqui, vou marcar os pontos aqui, ou aqui, ou aqui, e eu vou lá ver o que é que tem, para ver se não vai acontecer um ali, né? Aí eles mudam. Aí para o padrão do cubo e vai para outra coisa. Então é um esconde-esconde, é uma brincadeira e é muito bacana. Veja aí a pergunta da Fran. Vamos ver. A área em vermelho, na verdade, ela é o ponto onde o agroglifo estava. É lógico que não dá para fazer tão pequenininho, porque o mapa é grande, eles são quilômetros de distância, né? Mas o ponto, as pessoas que vão ali, elas vão no agroglifo. E as pessoas que vão no agroglifo, algumas sentem algumas coisas, outras não. Depende da sensibilidade de cada um. Mas ela pergunta também se na área ali, Newton. Na área em volta, não. Na área sente diferença. Não faz efeito nenhum na área em volta. Uhum. É mais mesmo relacionado ao ponto do agroglifo, não a área em volta. Uma certa hora eu estava fazendo uma outra medição e eu acabei construindo esse mapa aqui, onde eles estavam formados numa linha assim, que parecia uma parábola matemática, né? Só estavam esses daqui, esse, tinha mais aqui. Aí eu fiquei pensando, será que vai aparecer mais algum nessa linha para cá? Porque para cá não tinha nenhum. Então eu fui verificar cada pontinho desse daqui, eu descobri um campo que existia um agroglifo ano passado. E estava aqui nesse lugar chamado Mer, aqui, ó. E aí eu falei, caramba, será que vai acontecer lá naquele mesmo campo? E não aconteceu. Porém, depois existiu um outro agroglifo que estava... ninguém sabia onde ele estava. Uma pessoa reportou, mas não reportou a localização, falou que era secreto. Eu tinha tanta certeza que ele ia estar por aqui, pelo meu mapa, que eu peguei isso aqui, eu entrei no Google Maps, no Google Earth, eu entrei em cada campo que existia nessa região, e pela foto que o cara postou, eu descobri, porque tinha uma árvore, eu descobri o campo por causa daquela árvore, porque ele estava justamente aqui. O fazendeiro destruiu ele. Mas eu consegui achar o campo que ele estava devido a essa parábola que eu... Sim. Será que caiu? Newton? Eu tinha assim. Tinha caído. Você tem uma pergunta da Maria. A Maria já sei. Vamos ver. Em quanto tempo? Eles foram todos desse ano. Esses daí aconteceram em junho e julho. Nesses 2 meses. Então foi Eles acontecem uma média de 1 a 2 por semana.
É, bem pouco tempo. Sim. Nilton, nós, ó, são 10h15, nós já estamos aqui 8h30, 9h30, Sim, mais de sim. 1h30. Eu não sei se você quer prolongar ou se a gente depois, eu sei que você tem muita coisa para mostrar, para falar, você tem muitas experiências Exato. A gente faz isso. maravilhosas. Aí a gente poderia marcar um workshop presencial ou a gente marcar sim. um outro Zoom também. Sim, vamos marcar uma palestra quando eu posso mostrar todas essas ilustrações com calma. E aí, durante umas 2, 3 horas, aí dá para ver mais ou menos uns 2% de tudo que acontece. É. Valeu. Mas se alguém mais tiver uma última pergunta, rapidinho a gente faz, porque eu também tenho que... Jaca, não está ainda... aparecendo a sua voz, tem que escutar o microfone. Ah, tá. Valeu o toque aí, gratidão. Newton, você tem conhecimento sobre a geometria sagrada? Sim. Sim? Sim. Ah, pronto, porque justamente com conhecimento sobre a geometria sagrada e a assimilação, né, para com os agroglifos, então dá para entendê-los muito melhor a partir do momento que se pratica. Então, se você já tem conhecimento, perfeito. Se fosse o caso de ainda estar ausente do conhecimento, eu iria indicar. Mas, enfim, estamos no caminho certo. Agradeço. Não, ele tem muita ligação com a geometria sagrada, muita ligação. Verdade. Então, eu só tenho a agradecer todas as informações passadas, esse momento maravilhoso, essa energia fantástica, essa egrégora, né, que formamos aqui através da nossa querida irmã Rosângela. E é isso aí. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Só um minutinho. Gratidão. Milton, fala, você no início, você não se apresentou. Maria! Oi. Maria. Gratidão, viu? Maria, foi muito bom ter você. Eu que agradeço. Eu só quero dizer que vocês irem embora. Espera aí um pouquinho, não vai embora não. Para a gente falar, o Newton é um ufólogo que vem estudando há praticamente 30 anos, né, Newton? Sim. Já conheceu mais de 1.000 agroglifos, então, dá cursos, o que se fala aí tudo aí, o que você faz, Newton? Estou aqui com... São workshops, né, de ufologia, de crop circles, a gente faz também vigília noturna, com instrução, para as pessoas aprenderem a diferença entre uma coisa e outra que aparece no céu. Então, nós fazemos também meditação com objetivo de contato com esses seres e essa civilização que está preparada para nos ajudar aí no contato. Então, nós fazemos vários tipos de trabalhos e se vocês quiserem mais informação sobre isso, eu vou passar um e-mail aqui para vocês e aí, através do e-mail, vocês podem contactar. Entrar em contato. Eu perdi aqui a página agora. Tá, ô Newton, eu vou colocar na gravação, tá? Depois eu vou colocar para o pessoal, eu vou colocar tudo que precisar, o seu e-mail, seus contatos, tudo. E para quem está aqui, que é a Fran, que está aqui em Londres, né? A Maria não, né, Maria? Está em Londres? Brasil. Brasil? Então, gente, ver se a gente marca, eu estou querendo marcar, ver se a gente consegue, antes do inverno, uma vigília, né, Newton? Uma vigília. E outra coisa, uma meditação, para a gente aprender a contactar também, para quem está aqui em Londres, a gente passar isso para frente para outras pessoas, ver se elas se interessam. E o Newton também vai marcar um workshop também, a gente está tentando marcar para agora, a gente já está no final de julho, né? Acho que para agosto, né? Sim, eu acho que para agosto nós vamos ter um, sim. Então aqui está o meu e-mail, eu passei ali. Então, através do e-mail, eu posso mandar o folheto digital, onde vocês podem
dá uma olhada na página da internet, que explica um pouquinho melhor, e também ter uma ideia de tudo que a gente faz, as palestras, acompanhar. Também se pode acompanhar com o meu nome no Facebook. Então, a Sandra Pérez, né? Ela está organizando o workshop para agosto, tá bom? Aí, Fran, vamos ver se a gente junta uma turminha aí, né? Isso. Workshop dele. Se vocês quiserem adicionar no Facebook, vocês podem acompanhar, que eu lá tenho uma página que eu falo também sobre os agroglifos, que está ligado ao Facebook. Então, dá para acompanhar o fenômeno dos agroglifos pelo Facebook, me adicionando ali com o nome que eu acabei de colocar no link ali. É isso aí. Legal. Valeu, Nilton. Obrigadão. Obrigado. Eu que agradeço, Rosângela. Obrigado a todos. E qualquer pergunta, qualquer coisa, é só vocês entrarem em contato. Nós estamos aqui quase todo dia correndo atrás na estrada, durante o verão. Mas daqui um mês e pouco nós vai estar mais tranquilo aqui, dá para a gente conversar com mais calma. E depois a gente faz, né? Um outro Zoom também. Isso. Tá. Gente, eu vou mandar Obrigado. informação para vocês. Beijo. Gratidão. Obrigada. Gratidão. Tchau, Jaque. Tchau. Tchau, Maria. Eu tenho que falar Tchau. mais sobre o planeta dos The Lion Planet. The Lion Fico feliz de saber que tem uma galáxia de felinos. Vamos falar muita coisa, né, Nilton? Tem muita coisa para falar. Muita Pois coisa. Então tá, tchau. Gente, beijo. Tchau. 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 Gratidão, até. Gratidão. Até. Tchau, Rosângela. Gratidão.